Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação da Alpine na Fórmula 1, que está indo uma turbulência nos últimos tempos aí com demissões em massa da parte do comando da equipe. A Alpine, que ela, neste último final de semana no GP da Bélgica, ela anunciou a demissão do Otmar Szafnauer, chefe de equipe, do Alan Permane, que era o diretor esportivo da equipe, e poucos meses antes tinham também anunciado a saída do seu diretor, do seu CEO ali, o Laurentino Rossi, que não foi demitido, ele foi remanejado para projetos especiais, ou seja, saiu da Fórmula 1 também. Além de perder o Pat Fry, né, que ele é o diretor técnico da equipe, que vai para Williams. E aí o seguinte, né, a gente fica pensando assim, poxa, mas o que acontece com a Alpine, que parece que é uma equipe assim que não vai, né? Ela não vai, ela voltou à Fórmula 1 ali como Renault desde 2016 e nunca vai, é sempre uma equipe de meio de pelotão para trás. É uma equipe que o máximo que ela conseguiu uma vitória circunstancial ali com o Esteban Ocon na Hungria 2021, circunstancial que eu digo assim, né? Teve uma corrida meio atípica, mas não tirando o mérito do Ocon, claro que não, mas enfim, foi um achado ali aquela vitória em 2021, de uma equipe que, você pegar o histórico da Renault, a Renault já venceu 35 corridas ao longo da sua história, já foi campeã de pilotos, já foi campeã de construtores, e desde 2016 que ela não faz nada, ou seja, ela tem conseguiu essa quarta posição em 2022, e o objetivo, né, para este ano de 2023, né, segundo o Otmar Szafnauer, era realmente conquistar de novo a quarta posição e tentar se aproximar um pouco, diminuir um pouco o gap que ela tinha entre as três grandes, entre Mercedes, Ferrari e Red Bull. E também tinha digamos assim, um plano de 100 corridas para a Alpine, enfim, projeto, né, um cronograma ali de 100 corridas para que a equipe fosse, né, se tornasse uma equipe de ponta. 100 corridas, cara, 100 corridas são 4 anos, se a gente pensar de 2022, quando o Szafnauer chegou, são 4 anos é 2026, já seria um outro regulamento, uma outra coisa, e você, uma equipe do tamanho da Renault, com uma montadora por trás, com dinheiro, com recursos, com tudo, você almejar ser quarta colocada, ser seu objetivo, eu acho muito pouco. É diferente, por exemplo, de uma Williams. A Williams estava sem grana, não tinha grana, era uma equipe de garagem ali praticamente, né, não tinha muita grana e tal. Era diferente. Até mesmo a McLaren é uma situação diferente. Não tem uma grande montadora atrás, mas a Alpine não, cara. A Alpine é a Renault, pô. Então tinha que ter mais objetivos, tinha que ter uma execução melhor. Pra vocês terem uma ideia, eu vi aqui no site The Race, né, eles fizeram uma tabela, né, dos cargos que foram criados, de pessoas que ocuparam certos cargos desde 2018 para cá, ou seja, estamos falando de 5 anos. Vou compartilhar com vocês aqui só para vocês terem uma ideia da bagunça, né, que era na Alpine. Vamos lá. Olha ali, por exemplo, líder de projeto da Fórmula 1, né, o Cyril Abiteboul, né, que ele era líder de projeto e o chefe da equipe, de 2018 até 2020, depois de 2021 o Laurentino Rossi assumiu, né? Aí em 2022 o Laurentino Rossi ficou como o líder da Fórmula 1, líder do projeto da Fórmula 1, e chamou o Otmar Szafnauer para ser o diretor, o team principal, e agora o Rossi saiu, entrou o Bruno Famin ali, e o Otmar Szafnauer também saiu. Diretor executivo, né, tem o Marcin Burkowski, que ficou até 2021, depois esse cargo não existe mais. O diretor de corrida, só criaram esse cargo em 2021, né, o David Brivio ali, depois não teve mais. O chefe do escritório técnico, né, o Bob Bell, depois ficou 3 anos sem ter, depois o Pat Fry era esse chefe. Diretor técnico, Nick Chester, Pat Fry e Matt Harmon. Esse Pat Fry é o que vai para a Williams. Parte da aerodinâmica, Peter McKean, Dirk De Beer, Dirk De Beer, né? Parece até Drink De Beer, né? Beba cerveja. Bobeira. Diretor esportivo, Alan Permane, que era esse cara que estava mais tempo na equipe, 34 anos na equipe, e o chefe do motor, né? Esse Remy Taffen e agora Bruno Famin. Então, assim, isso foi só para vocês terem uma ideia, né? De tanto de mudança que
que a gente teve na Alpine, sem falar, né, o Alain Prost, né, que era o diretor de alguma coisa lá, nem me lembro exatamente, e também saiu já metendo a boca ali no Laurentino Rossi. Enfim, muita bagunça e pouco resultado. E aí eu queria trocar uma ideia com vocês o seguinte, né, o quanto, o quanto que nesse último ano, tudo que aconteceu com a Alpine nesse último ano, se a gente pensar, né, o ano passado, na questão, primeiro, dos pilotos, né, então assim, você tinha Fernando Alonso, né, e a gente não precisa aqui nem dizer da qualidade dele, e tinha o Esteban Ocon, que fez um bom ano, né, em 2022, né, ganhou a corrida em 2021, fez um bom ano em 2022, e a gente tinha o Oscar Piastri, que era o cara, né, o garoto prodígio da Alpine. E aí a equipe, com esses 3 pilotos na mão, não conseguiu administrar. A gente, para quem não se lembra, a Alpine queria, a Alpine Team deixou o Piastri um ano fora, o ano de 2022 fora, mesmo ele ganhando a Fórmula 3 e a Fórmula 2, nos primeiros anos que ele participou, deixou o Piastri fora em 2022 e iria praticamente deixar fora da equipe em 2023 também. Por quê? Porque tinha renovado com o Ocon por 3 anos, acho que o contrato do Ocon acho que vai até 2024, então a vaga do Ocon ela estava segura, e eu disse isso na época e até digo, eu acho que era merecido, eu acho que não tinha por que tirar o Ocon, porque o Ocon estava entregando, o Ocon ele ganhou a corrida em 2021, chegou na frente do Alonso em 2022, por mais que o Alonso teve muitos problemas, mas o Ocon ele estava entregando, então assim, eu não vejo por que tirar o Ocon. E o Alonso muito menos, né? O Alonso também, né? Ou seja, você tinha uma boa dupla e você tinha um bom cara ali atrás. Como resolver esse problema então? Se tinha o Ocon, que não merecia sair, tinha o Alonso e tinha o Piastri. O que era o plano perfeito para a Alpine? Renovar com o Alonso por um ano, esse ano de 2023, depois de 2023 colocar o Alonso numa WEC, alguma coisa da vida, ainda ligado ao Alpine, colocar o Piastri em 2023 na Fórmula 1 numa outra equipe, que podia ser a Williams e até, quem sabe, por que não, a McLaren, ou, sei lá, uma AlphaTauri, não sei, achar uma vaga para o Piastri na Fórmula 1 2023, que provavelmente seria a Williams, e aí, em 2024, trazer o Piastri para a Alpine e ficava a dupla Piastri e Ocon, 2024, e o Alonso fora. Só que o Alonso não queria isso, o Alonso não queria renovar só por um ano, o Alonso queria mais tempo. Só que a Alpine achava que ela era dona da situação. Por quê? Porque não tinha vaga, ou seja, ela chegava no Alonso, renova por um ano aí, porque se você não renovar, a gente vai botar o Piastri no seu lugar. E o Piastri também, Piastri, calma aí, a gente vai te colocar aí, vai te colocar na Fórmula 1, e o Piastri colocou, pô, mas e aí? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí o Piastri foi negociar com a McLaren, o Vettel anunciou a aposentadoria, o Alonso foi lá e fechou com a Aston Martin contrato de mais de um ano, e passou a perna na Alpine. A Alpine aí anunciou o Piastri, mas nessa altura o Piastri já tinha fechado com a McLaren. Enfim, resumo da ópera. Uma equipe que poderia ter uma dupla, Fernando Alonso e Oscar Piastri, teve que se contentar, vamos dizer assim, com Gasly e Ocon. Não que Gasly e Ocon seja uma dupla ruim, óbvio que não. Só que, primeiro, Fernando Alonso, né, nenhum dos dois se compara com Alonso. O Piastri era aquela incógnita no sentido assim, cara, ele ganhou tudo ali, mas quantos caras que chegam na Fórmula 2, Fórmula 3 ganham e chegam na Fórmula 1 não brilha? Era uma incógnita, ok. Mas eu acho que agora, em 2023, principalmente o que ele vem mostrando nas últimas corridas, meio que já deve ter pesado também na impaciência do grupo Renault em fazer essa limpa, do tipo assim, cara, a gente tinha na mão Alonso e Piastri. Perdemos os dois. O Alonso foi para a Aston Martin que estava lá atrás, está dando um banho na gente, no começo do ano, evoluiu, por que a Aston Martin evoluiu e a gente não? E o Alonso nem se fala, né, performando cada vez melhor, fez um monte de pódio lá, e o Piastri também performando muito bem, já andando muito próximo do Lando Norris, até superou o Lando Norris no final de semana ali na qualificação, e o Piastri e a McLaren, que começou o ano ruim, também deu aquele salto e já está com o dobro de pontos da Alpine no campeonato. E o Piastri, ele está um ponto atrás do Ocon, só no campeonato. E está muito à frente do Gasly.
Então, meus amigos, eu acho que essa situação como um todo, né, com certeza, né, tem alguma influência nessa debandada da Alpine. Tipo, os caras da Renault perderam a paciência. Dizem, né, eu li em um site ali que falaram que em Baku, mais ou menos ali, foi meio que começou meio que a perda de paciência, que foi uma corrida que deu tudo errado para a Alpine. Os caras ficaram lá atrás, 15º, 16º, o Gasly bateu no Q1, enfim, foi uma coisa. Tem também a gente lembrar o acidente dos dois carros na Austrália, o acidente dos dois carros agora foi na Hungria ou foi em Silverstone, mas enfim, não foi na Hungria, né? Que eles não tiveram culpa, mas enfim, são dois carros que bateram e zeraram pontos. Teve as punições do Ocon, várias punições do Ocon, que foi na Austrália também, né? Não me lembro. Eu honestamente até peço desculpas, mas enfim. Então teve muita situação que parece que não vai. A Alpine não vai, não sai do lugar, não evolui. Agora ela é sexta no campeonato, né? Então assim, tá atrás das três grandes, tá atrás da Aston Martin e tá atrás da McLaren e tá ali um pouquinho só à frente da Williams, por exemplo. Então, uma situação realmente muito complicada da Alpine e a gente não sabe o que dizer, a gente não sabe o que vai ser. E até teve o jornalista Ed Stroll, do The Race, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim que o grande problema, um dos grandes problemas da Alpine é ter muita influência, né, do grupo Renault como um todo. Ele falou assim, cara, a Alpine deveria ser mais tratada como equipe de Fórmula 1 e não como um braço ali da Renault e tal. E ele até falou assim, o exemplo disso é que na época, por exemplo, que a Renault ganhou seus campeonatos, né, na época do Briatore, que, digamos, a equipe ela tinha uma autonomia, quase que uma autonomia, que o Briatore tinha uma autonomia para comandar a equipe da forma como ele achava. E aí ele respondia ali para o grupo Renault, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas ali dentro da equipe de Fórmula 1 era ele que mexia, não tinha lá o CEO da não sei o que falava, ó, contrata esse cara, demite esse, não, era tudo o Briatore se reportava ao grupo Renault e o Briatore comandava a equipe. É claro, né, que talvez, né, provavelmente, o que aconteceu em Singapura 2008, devem ter falado, não podemos deixar a equipe sem supervisão. Pode ser, enfim. Mas isso, provavelmente, diria até burocracia que tem no grupo Renault Alpine, porque a Renault tem uma parte estatal, enfim, é um rolo só, mas fato é que a equipe não consegue ir para frente, não vai. Sexta posição para uma equipe que chegou na Fórmula 1 querendo voltar a ganhar é muito pouco. Demitir o Zafnauer é a solução? E toda essa galera aí é uma solução? Não sei, vamos descobrir mais para frente. Mas e agora? Quem que vai assumir esse comando da Alpine? Que cargos que vão ser, né, ou seja, tem diretor técnico, tem diretor esportivo, tem um monte de gente da parte técnica que também saiu da Alpine também ao longo dos últimos anos. O que se fala, o que se diz, né, é que um nome que surgiu aí nos bastidores da Fórmula 1 em Spa-Francorchamps é o nome do Mattia Binotto, que saiu da Ferrari porque não parecia ser o cara certo para ser um chefe de equipe. Será que vão colocar o Binotto para ser chefe de equipe, mesmo depois dele, pelo menos na minha visão, e na visão até da Ferrari, não ser um cara, um perfil de chefe de equipe? Eu acho que o Binotto seria um nome interessante para a parte técnica, a parte de motor da Alpine, que inclusive é o motor mais fraco, tem aquela coisa de tentar, eles estão querendo poder mexer no motor para tentar tirar um pouco da defasagem, que diz que rola em torno aí de uns 30 cavalos. Para isso aí, o Binotto é o cara certo. Agora, para chefe de equipe, não sei, me digam aí nos comentários, o Binotto é o cara certo para assumir a Alpine? E depois que assumir a Alpine, quem quer que seja que assumir como chefe da Alpine, qual vai ser o projeto? Mais 100 corridas, assim como o Zafnauer tinha dado lá o ano passado? É difícil. Então, vamos aguardar aí, ver o que vai ser da Alpine. Eu, particularmente, acho que o destino da Alpine é ficar ali pelo meio do pelotão mesmo. Tem uma fala do Cyril Abiteboul, que ele disse assim, né, que falta para a Alpine essa questão de um piloto líder. Né? Ele, Abiteboul, não vê, né, em Ocon e Gasly, um cara assim, uma referência como piloto.
E eu acho que eu até concordo com ele, assim, né? Porque, como eu falei, Ocon e Gasly é uma boa dupla. O Ocon, os dois já ganharam corridas. O Gasly foi muito bem na AlphaTauri. O Ocon também tem feito aí bons anos. Eu acho até que os dois têm feito ali dentro das possibilidades um bom trabalho, um trabalho bom, né? Mas não tem, falta aquele brilho que às vezes a gente vê, né? Um Piastri, a gente vê um Alonso, a gente vê um Norris, né? Aquela coisa assim, putz, olha só a corrida que esse cara fez. Eu acho que falta isso. É, e eu acho que o Abiteboul tem certa razão nessa declaração dele. Assim, falta uma referência que era o Alonso, né? Era o Alonso, e poderia ser o Alonso, poderia continuar sendo o Alonso, mas a Alpine acabou deixando escapar Alonso e Piastri pelos dedos, ficou com Ocon e Gasly, e digo de mais uma vez, não é uma dupla ruim, mas, enfim, comparado com o Alonso, nem se compara, e comparado com o que o Piastri pode vir a ser, né, não sei, talvez eles se arrependam mais ainda futuramente conforme a carreira do Piastri vai se desenvolvendo aí na McLaren. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer com a Alpine? Vocês acham que a Alpine tem solução? Ou você acha que elas são fadadas aí? É uma equipe fadada realmente a ficar no meio do pelotão e não mais do que isso? Ou se ela tem alguma chance de dar um salto, uma evolução, como a Aston Martin deu, como a McLaren deu. Então, me contem aqui nos comentários o que vocês acham e também o que vocês acham do nome do Binotto. Vocês acham que o Binotto é o cara certo para, digamos, comandar a Alpine e, quem sabe, ser o responsável por trazer essa evolução para a equipe? Então, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. É isso aí. Essa foi aqui aquele, digamos assim, a gente troca uma ideia aqui sobre Fórmula 1. E eu quero saber a opinião de vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau!